Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação. O português José Boto, novo diretor de futebol do Flamengo, já se encontra no Brasil. Vamos acompanhar aí o que a mídia tem a falar pra gente aí sobre esse novo comandante de um setor tão importante do nosso Mengão. Também temos aí Davi Luiz, que está um pouco chateado com a maneira que ele saiu do Flamengo. Vamos acompanhar no vídeo aí todos os créditos aí à ESPN Brasil. Antes do vídeo, nação, se possível, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações para todos. Tamo junto. Vamos ao vídeo, hein? Profissionalizar os setores, eu acho que esse é o grande ganho, né? Sim. Você ter um cara de dentro ali que estudou o futebol internamente e que hoje tem uma visão um pouco mais moderna, como ele mesmo fala, para essa gestão. Sim, eu acho que esse aspecto é fundamental, algo que eu cobrei muito durante toda a gestão anterior, que o comando do futebol fosse profissional, como o Flamengo profissionalizou a gestão da sua gestão financeira, econômica, e melhorou muito o seu potencial nessa última década. Mas dentro de campo a coisa ainda estava sendo tratada e foi tratada durante toda a gestão do Landim de maneira comandada por amador e não por profissional. Agora chega um profissional. Se esse é o profissional ideal, a gente vai aprender com o tempo. É um profissional que não está acostumado ao mercado brasileiro, que chega agora, que chega num clube cuja exigência é enorme, do tamanho da sua torcida, do tamanho do que ele gera de paixão. Então ele precisa dar respostas rápidas, certeiras e que tragam resultados imediatos, porque vai ser cobrado por isso. Claro que é preciso que a diretoria do Flamengo, no caso ali o novo presidente, o BAP, ele faça ali uma avaliação no dia a dia do que está sendo feito e, se for o caso, para tentar dar um suporte a esse profissional. Mas a gente vai, obviamente, acompanhar de perto todos os caminhos que ele for assumindo, que ele for adotando. E o Flamengo, a gente sabe como é que é, né, Pascoal? Assim, a torcida do Flamengo já lá atrás, antes dele chegar, falou, mas ele é que vai resolver se o Felipe Luiz fica ou não, porque o BAP falou que vai dar a ele todos os poderes sobre o futebol. E aí, ao mesmo tempo, a torcida do Flamengo agora fica muito satisfeita de já tê-los visto conversando na Europa, de ver essa declaração do Boto no sentido de que eles têm ideias parecidas, modernas, sobre o futebol. Primeiro que o presidente do Flamengo, o atual presidente do Flamengo, o BAP, disse claramente que o Felipe Luiz ficaria. E a primeira coisa que ele falou naquela entrevista coletiva, vocês vão me perguntar, primeira coisa, o Felipe Luiz vai ser o treinador. Então ele já eliminou qualquer possibilidade naquele instante. Sim. Né? Então o Boto já sabia, mesmo contratado, que ele viria depois, mas que o Felipe Luiz seria o treinador. Bom, ele vai se adequar ao pensamento do Felipe, o Felipe o Felipe tem a versão mais latente do Flamengo. O Felipe Luiz encarna o Flamengo e o Flamengo encarna o Felipe Luiz. Para quem não sabe, o Felipe Luiz é flamenguista desde criança, né, gente? Sim. Eu conheço o Felipe Luiz desde menino, então eu posso dizer para você, ele sempre foi Flamengo, sempre teve essa paixão pelo Flamengo. Então eu espero que eles tenham, eu não sei qual é o nível de investimento que o Flamengo vai ter, o BAP tem hora que fala que vai ter que gritaram lá, Firmino vem, ele deu só um sorrisinho assim pra trás, Vacal, chega de pagar, qual é o nível de investimento que o Flamengo vai ter para essa temporada, como é que está o caixa do Flamengo para isso, como é que as coisas vão ser encaminhadas pela nova administração do clube, né? Porque é tudo novo. Não, mas o BAP sabe, claro, o BAP estava junto em alguns momentos, em outros momentos não. Não, internamente sabe como funciona o Flamengo há muito tempo. Ficou um pouco mais distante, mas ele está sempre no movimento. Até coisa de 6 meses ele era um dos vice-presidentes do clube. Então tem mais ou menos um entendimento. E outros que estão com ele também. Também. Então, a gente espera que esse entendimento seja rápido. Eu não sei, assim, o Boto, ele vai ter primeiro que conhecer o Brasil. Da seguinte forma, saber que tem jogo em Fortaleza com um sol de 48 e ele vai ter que jogar em Porto Alegre com 2,5 de Caxias temperatura. do Sul. Vai ter que jogar em Caxias. No meio de dar uma passadinha em La Paz para jogar pela Libertadores. Vai ter que jogar a 4.100 metros. Se for para Oruro, vai ter que jogar a 4.100 metros de altitude, o que não acontece no futebol europeu. Essa diversificação, não só no Brasil, mas de modo sul-americano, do que pode acontecer com o Flamengo. O Flamengo ainda vai jogar o Super Mundial. Vai. E de que forma o Flamengo vai chegar no Super Mundial? Eu falo por mim, o presidente do Flamengo, não vou a passeio no Mundial. Eu não vou passear no Campeonato Mundial. Eu vou botar um time para tentar ganhar. Eu estou vendo que o Botafogo tem um baita time. Estou vendo que o Flamengo tem um baita time. Eu tô vendo que o Palmeiras está montando um baita time. O Palmeiras está abrindo cofre. Eu vou lá para... Não.
Não. Então tem que começar a estruturar de agora, Isso, né? tem que pensar, está perdendo alguns jogadores, precisa de reposição. E o Davi Luiz é um desses jogadores. Pode não era um titular absoluto, mas era um jogador importante nessa formação de todo o Flamengo. E o Davi ficou muito chateado com a maneira como... Eu não conversei com o Bap ainda, estou trazendo aqui a versão do Davi Luiz. Desde que ele foi empossado, eu não conversei com o Bap. Enfim, estava de férias, isso vai acontecer em algum momento, porque é importante a gente ouvir todos os lados. Mas o Davi Luiz hoje deu uma declaração falando da maneira como ele vai sair do Flamengo. Vamos fazer o seguinte, foi tudo hoje. Uma entrevista falando sobre a maneira como ele soube da saída. Acho que talvez a única vírgula de chateação que eu tenha na minha passagem no Flamengo foi essa. Porque o que eu sempre prezei e prezo na minha vida é o respeito, essa parte humana aguçada em tentar de alguma forma entender as pessoas, entender o ambiente e respeitá-las da maneira que elas gostam de ser respeitadas. Então, para mim, saber da minha não renovação, porque eu já sabia muita coisa, porque tinha coisas acordadas com a antiga direção, de coisas verbalizadas já um acordo verbal que a gente ia cumprir depois de uma conversa no final do ano, que era uma renovação já na mesa, mas conversar por inúmeros fatores, porque a gente tem que ver o que é bom pra gente, o que é bom pro clube, mas de uma forma muito direta e profissional e humana. E aí tem essa transição de direção, pessoas que ficaram no clube, que têm meu contato direto, que falam comigo, que me ajudaram, que eu ajudei, que tiveram relação comigo. E você ficar sabendo pelo Instagram, se eu não tivesse Instagram, rede social talvez eu não saberia até hoje. Então, eu acho que não foi legal. E aí eu paro para pensar, só tem duas formas. Ou foi intencional ou foi amadora. Não tem outro caminho dessa maneira. E infelizmente não foi da maneira que eu desejava, mas do fundo do meu coração eu desejo muita sorte ao Flamengo, à nova direção. Nunca é fácil chegar numa casa e ter que arrumar tudo de uma maneira muito rápida. Tô só curtindo as férias, né? Mas bastante proposta. Tem. Graças a Deus. Uma das propostas foi do Vasco? Não chegou nada formal do Vasco, não. Mas procuraram o teu empresário? Aí eu não sei, que eu nem falei com ele, que ele tá me ligando, eu falo assim, não me enche o saco, eu quero curtir com a minha família. A partir do dia 1º você fala comigo, só em 2025. Fortaleza. Só em 2025. Acho que não daria um sim para um rival carioca? Acho que não. Por tudo que eu vivi aqui, eu acho que não. Tá aí, já deixando o recado de que para o Vasco é difícil, mas que não tem a intenção de encerrar a carreira por agora, né? Mais uma vez, a gente está ouvindo aqui o jogador, a diretoria do Flamengo, ela não se pronunciou oficialmente, eu não tenho nenhuma informação, se vocês tiverem, fiquem à vontade, mas o fato é, o Davi Luiz, depois de 3 temporadas, de tudo que conquistou, dá uma entrevista como essa, dizendo que ficou sabendo pelo Instagram, talvez, assim, um pouco descabido, apesar de o tempo ser curto. Essa diretoria assumiu tem 10 dias, mas acho que esse passo deveria ter sido dado com mais cuidado. Tem umas coisas no futebol que, se você juntar fragmentos da primeira fase até a última fase, você traça uma história do que falou o Davi Luiz, né? A história dele no Flamengo, as conquistas dele no Flamengo, o sonho dele de jogar no Flamengo, né? Tudo isso foi muito bonito. Quando ele passa para a segunda parte da entrevista, ele já começa a falar. Havia um acordo verbal com a diretoria antiga. Comigo, com a diretoria passada. Então, só para usar a última frase, ou foi intencional ou foi amadora a posição, né? E é isso que o Eugênio acabou de falar. O Flamengo está contratando um profissional para tratar isso com o jogador. Porque o meu pai era muito claro nessas coisas. Fica vermelho 5 minutos na frente do cara, fala para ele, não vou renovar o seu contrato. Você ficou vermelho 5 minutos, mas não amarela a vida inteira. Você não pode amarelar a vida inteira e fala para ele. Qual é o problema de você chamar o Davi Luiz, um cidadão de 37 anos, um profissional com a história que ele tem no futebol? Você dizer para ele, Davi, nós não vamos renovar o seu contrato. Me fala que você tinha acordado, eu não vou renovar por isso. Poxa, mas ele ia argumentar, mas a diretoria passada pensava de uma forma e nós pensamos de outra. Nós não vamos renovar o seu contrato. Mas fala para ele. Perfeito. Fala para ele. Isso você vai dizer assim, é uma notícia impactante? Mas você falou para a pessoa. Você não falou para ninguém, nem falou no Instagram ou em qualquer outra plataforma.
Você falou para o jogador, é o ser humano que está ali. A nação, Davi Luiz, está um pouco irritado, né, com a situação ali que ele não foi comunicado que não ficaria mais no Flamengo. E eu concordo com ele, cara. Eu acho que deveria ligar para ele, se comunicar alguém, sei lá, cara. Tanta gente no Flamengo ali, sei lá, os responsáveis ali por essa situação, né, de comunicar o jogador, de informar ele que ele não vai mais continuar no clube. Deveria ligar. Pô, ficou ridículo essa cena aí do jogador ficar sabendo pelas redes sociais, cara. Realmente, beira o amadorismo isso aí, cara. E como ele falou, né? Com ele ou é preto ou é branco, não tem cinza com ele. Seria uma conversa normal. E eu não entendo porque ninguém informou, né? Se o jogador tá dizendo que ninguém ligou para ele, o cara não vai mentir. Eu não entendo porque ninguém informou para ele, ninguém se comunicou com ele para passar a situação, as decisões que foram tomadas. Cara, o Flamengo tem que consertar muita coisa, hein, nação? Muita coisa no Flamengo é assim, beira o amadorismo. Não são os títulos que vão esconder esses erros no Flamengo. Não pode um clube tão gigante, um clube do patamar, eu gosto sempre de falar essa palavra, do nosso Bruno Henrique, né? Do patamar que o Flamengo se encontra hoje, não pode acontecer essas coisas, cara. E vinha à tona na mídia brasileira que ama, né? Ama falar mal do Flamengo. Pô, isso é ridículo. Não pode. Nota 0 aí pros responsáveis aí dessa situação de Davi Luiz. E sobre Boto, cara, eu só desejo para ele boa sorte. Confesso que eu não conhecia o trabalho dele. Eu acho que a maioria dos torcedores não sabia quem era José Boto. Como torcedor, só desejo boa sorte para ele, que ele faça um grande trabalho no nosso Flamengo, que ele faça as contratações pontuais, que ele faça um trabalho digno do tamanho do Flamengo, que ele coloque o Flamengo, sim, no alto nível técnico e profissional, né? O que a torcida sempre cobrou nessa área, nessa parte aí de diretor do futebol, é o profissionalismo. E agora chegou, né, um cara gabaritado, um cara com larga experiência na Europa para comandar essa área, essa parte, esse setor, cara, tão importante do nosso Flamengo, que às vezes estava ali meio que jogado nos cantos. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.